Olá, boa noite, queridos e queridas, sejam todos muito bem-vindos. Coisa boa, já estão aí me aguardando. Estamos aqui prontos para dar início ao nosso estudo do livro da Bíblia, né? Nós estamos estudando o livro de Jó. Muito bom estudo, estou gostando muito, espero que vocês também estejam gostando. E aqui eu faço o resumo do resumo, tá certo? O resumo do livro de Jó. Gostaria muito que você que está chegando aí se inscrevesse no canal, aperte aí na palavrinha inscrever-se, depois você vai no sininho e aperta no sininho também, tá bom? Depois que você apertar no sininho, você aperta na palavrinha toda, já estará escrito ou escrita, independente de quem seja, homem ou mulher. Se inscreva aí no canal, tá? Depois você vai ver uma mãozinha assim. Você aperta nessa mãozinha. Essa mãozinha está indicando que você está presente, que está gostando do que você ouve e o que você vê aqui, tá bom? E assim o nosso canal, o YouTube, vai transmitir essa mensagem para outras pessoas. No final desta live, depois que a gente terminar aqui, que a gente for estudando junto, eu gostaria muito que você compartilhasse essa live com um amigo, uma pessoa que você acha que precisa ouvir, tá bom? Tudo que eu trago aqui, a frase que eu deixo no final é para reflexão. Nós devemos refletir naquilo que foi falado, tá bom? Então é necessário pensar bastante para não cometer erros, né? Nós devemos encontrar em Deus aquilo que vai nos trazer bons benefícios, que só Ele, só Deus pode fazer isso pela gente, tá certo? Então não deixem de compartilhar. Vamos dar então continuidade aqui. Eu vou então ler aqui, nós estamos no capítulo 14, que diz que os ímpios muitas vezes ficam sem castigo nesta vida. E é verdade, não é mesmo? Então está escrito assim: visto que Todo-Poderoso não se encobriram os tempos, porque os que o conhecem não veem os seus dias? É uma pergunta. Até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam. Do órfão levam o jumento, tomam em penhor o boi da viúva. Desviam do caminho os necessitados e os pobres da terra juntos se escondem. Eis que, como jumentos monteses no deserto, saem à sua obra, madrugando para a presa. A campina dá mantimento, e a eles e aos seus filhos. No campo cegam o seu pasto e vidimam a vinha do ímpio. Ao nu fazem passar a noite sem roupas, não tendo ele coberta contra o frio. Pelas chuvas das montanhas são molhados e, não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas. Ao órfãozinho arrancam dos peitos e tomam o penhor do pobre. Fazem com que os nus vão sem roupa e aos famintos tiram as espigas. Dentro das suas paredes espremem o azeite, pisam os lagares e ainda têm sede. Desde as cidades gemem os homens e a alma dos feridos exclama, e contudo Deus lhe não imputa como loucura. Eles então, entre os que se opõem à luz, não conhecem os seus caminhos e não permanecem nas suas veredas. De madrugada se levantam o homicida, mata o pobre e o necessitado, e de noite é como o ladrão. Então aqui ele está descrevendo os acontecimentos. Então, aqui no versículo 13, diz que os que se opõem à luz. O Altíssimo concede a liberdade de escolha. Deus dá às pessoas liberdade de escolhas. E muitos têm se revoltado contra Deus, contra a luz, né?
e escolhem viver no pecado. Muitas pessoas escolhem viver no pecado, nos prazeres ilícitos e nos sentimentos corrompidos que existe nesse mundo. Você entende? Então, aqui no capítulo 25 fala assim, ó. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: com eles estão domínio e temor. Ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número as suas tropas? E sobre quem não se levanta a sua luz? Como pois seria justo o homem para com Deus, e como seria puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um vermezinho. Então Jó repreende Bildade, porque Bildade está falando essas coisas, né? Se justificando, né, diante de Deus, falando que o homem não pode se justificar diante de Deus, que Jó não poderia se justificar. Então ele diz assim: Jó, porém, respondeu dizendo: como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria e plenamente fizeste saber a causa assim como era? A quem proferiste palavras e de quem é o espírito que saiu de ti? Então Jó, ele exalta a Deus nesse momento, ele exalta a Deus. E aí ele fala assim: os mortos tremem debaixo das águas como os seus moradores. O inferno está nu perante ele, e não há coberta para a perdição. O norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Prende as águas nas suas nuvens. Todavia, a nuvem não arrasta debaixo delas. Encobre a face do seu rosto e sobre ele estende a sua nuvem. Marcou um limite sobre a superfície. Estou lendo aqui, tá, gente? Marcou o limite sobre a superfície das águas em redor, até aos confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam à sua ameaça. Com a sua força tende o mar, e com o seu entendimento abate a soberba. Pelo seu espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente enroiçadiça. Eis que isto são apenas as orlas dos teus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele? Quem, pois, entenderá o trovão do seu poder? Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Entenderá não, entenderia. Então Jó, ele sustenta a sua integridade com toda a sinceridade dele, ele fica sustentando a sua integridade. Então, nós vemos que que a luz incomoda muitas pessoas, né? Que a luz incomoda. Então, o Altíssimo, ele concede a liberdade de escolha para as pessoas. E é lamentável que algumas escolhem ir pelo pecado, né? E aí, nós sabemos que aqueles que escolhem ir pelo pecado, eles se mantêm sob o seu próprio comando, né? O comando do pecado. E aí, acontece de tudo que não é bom com essa pessoa, né? Então, nós entendemos que perante a ordem divina, que é a ordem de Deus, tudo se fez e tudo se faz, né? Tudo aquilo que Deus ordena, acontece. Então, nós precisamos ser temente a Deus. Nós precisamos ter temor a Ele. Porque
aqui, então, o que acontece? Jó, ele então exalta o poder de Deus, e aí ele diz que nada se compara à grandeza de Deus, nada se compara à grandeza de Deus, que tudo de extraordinário e que existe nessa terra, e muito mais do que se ver, né? Porque Deus vai além do que nós podemos entender, do que nós podemos imaginar, né? O grau de intensidade, de luminosidade de Deus e a sua amplitude é muito grande. Então Jó, ele exalta Deus de uma tal forma que os amigos ficam assim, parados, né, bobo, ouvindo a exaltação de Jó. Jó, então, ele se declara para Deus, ele fala para Deus que ele é inocente diante de tanto sofrimento, de tanta coisa que ele passou. Então, ele se entrega e diz que a culpa não é dele, né? Que a culpa aconteceu, ele fala por si próprio, que a culpa não é dele, que ele era inocente, ele não poderia ter passado por aquilo. E Deus, com a sua magnificência, Deus aprova ou reprova. Então, Deus, ele é um ser tão perfeito que ele olha para a gente, ele aprova ou não o nosso agir, as nossas atitudes, você entende? Deus olha para você e sabe se você é uma pessoa ímpia ou se você é uma pessoa que merece méritos, que merece bênçãos pelos seus méritos, né? Então, quando o ímpio, quando a pessoa é ímpia, essa pessoa que é ímpia, ela só desperta para enfrentar coisas de calamidades, coisas tristes, né? Desgostos, dores, muito mais. Aí que ela começa a despertar quando ela começa a enfrentar essas coisas. Então, a gente vê com isso que aqueles que obedecem e vivem pela fé são os que têm são os que têm confiança em Deus, são aqueles que depositam confiança em Deus. Então, Deus, ele olha para você e aí ele derrama bênçãos em você de acordo com aquilo que você faz, no seu agir, você entende? Às vezes você faz muitas coisas erradas, mas você é uma pessoa de fé, né? Mesmo você sendo pecador, você é uma pessoa que não esquece que Deus é que te ordena, que te dá ordens, né? Então, a sabedoria vem de Deus. Então, aquele que tem temor a Deus, ele sabe que Deus é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele tem temor. Ter temor não é ter medo. Ter temor é ter respeito, você entende? Ter temor é ter respeito por Deus. Então, o temor de Deus, ele prolonga a nossa vida. Ele faz com que a nossa vida se prolongue, você entende? Então, foi pelo temor de Deus que Jó se manteve fiel, porque ele tinha respeito a Deus. Então, pelo respeito que ele tinha a Deus, ele se mantinha fiel. Ele não falou mal de Deus, ele não blasfemou contra Deus, e aí o diabo se sentiu mal, né? Ficou com mais raiva ainda, porque ele viu a fidelidade de Jó para com Deus, né? Tudo aquilo que ele tentou fazer, que ele fez de ruim com Jó, tirando todos os filhos dele, matando os filhos, né? Tudo isso fez com que ele perdesse a alma de Jó, né? Então, Jó que foi vencedor. Então, a palavra é temor. E a frase é: quem tem Deus foge do pecado, tá certo? Então, amanhã eu volto com vocês e nós vamos continuar o nosso estudo, tá bom? Eu gostaria muito que você continuasse fazendo as orações, se inscreva no canal, não esqueça, e compartilhe, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe vocês grandemente. Até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Tchau!